Isso, já está gravando aqui. Vamos lá, então. Boa tarde, professora Lídia. É um prazer receber você aqui na nossa live do Projeto Faísca para discutir esse assunto, conversar esse assunto tão importante para a sociedade. Quero também agradecer pela sua colaboração, atenção, e dizer que a sua participação é valiosa para nós. Antes de nós falarmos sobre o autismo, eu gostaria que você se apresentasse como pessoa, como mãe e como profissional, e falasse para nós um pouco da sua trajetória. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. Meu nome é Líria, eu sou uma mãe atípica, uma mulher com diagnóstico tardio atípica, psicopedagoga ABA infantil, atuante hoje na área com as crianças do transtorno do espectro autista. A minha formação ela é do antigo magistério, a psicopedagogia clínica e institucional, bacharelado, e pós-graduação em ABA contemporânea e transtorno do espectro autista. E outras especializações, cursos, especializações, que é direcionado ao ensino mesmo, aprendizagem, comunicação alternativa, a materiais adaptados, como, por exemplo, da Neurosaber, que é um dos materiais que eu trabalho constante junto à ABA com essas crianças. Certo, e nesse trabalho, toda essa formação e essa especialização na prática, porque você, além de ter o diagnóstico agora, né, você está tratando de assuntos que você vive, que você sente, e ainda você tem o filho. Então, a sua experiência, antes de uma experiência profissional, é uma experiência pessoal, né? E eu gostaria que você falasse também do seu trabalho, se você atende, se você... Quem é o seu público, quais são as pessoas que você atende? O meu trabalho, ele foi direcionando, assim, foi encaminhando, sem eu ter esse meu histórico familiar. Isso foi um sonho muito antigo, lá atrás, no magistério, sempre com a educação especial, e por alguns anos na minha vida eu fugi disso daí. Eu parti para outros caminhos, porém, eu sempre fiquei dentro da área da saúde, meio que comercial, mas eu saí um pouco da área da educação, clínico, eu parti para outros trabalhos. E aí, com o passar dos anos, surgiu novamente esse meu ideal aí da psicopedagogia, foi quando eu acabei concluindo o curso, e comecei a trabalhar com o atendimento direcionado às crianças, tanto com transtorno de aprendizagem com dificuldade de aprendizagem, psicopedagogia clínica. E aí, com isso, com o meu filho, ele foi direcionando, vindo, né, os diagnósticos, sugerindo a possibilidade de alguns diagnósticos, porém eu já estava dentro dessa área. Acho que Deus foi colocando, dirigindo o caminho, assim, já colocando certinho, né? E quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, foi um susto, realmente. Eu, no coração de mãe, sabia que tinha algo com ele, que eu tinha que entender que tinha alguma coisa diferente com ele. Porém, de início, eu não pensei em autismo, então, para mim, foi tudo novo. E aí, juntou essa questão da profissão e a família, o meu filho, onde eu aprendi, estou aprendendo muito. E aí, com isso daí, foi direcionando o meu caminho. No meu trabalho, eu atendia uma sala particular, somente crianças, tanto com transtorno ou com dificuldade de aprendizagem. E aí, com o passar do tempo, aí eu comecei agora, sou atuante em uma clínica especializada em TEA. E um outro período eu faço atendimentos particulares. Mas o meu público-alvo realmente é direcionado ao transtorno do espectro autista, a grande maioria. Isso, que ótimo, muito bom. Então, nós vamos entrar direto no assunto, então, que é o que a gente precisa, é o que o meu público-alvo precisa, as pessoas com quem eu tenho falado sobre autismo, mas eu não tenho essa profundidade, eu não sou profissional da área, né? Então, existe aqui algumas perguntas objetivas para você, são 6 perguntas, porque se for falar do assunto,
uma tarde inteira não esgota nem a introdução, né? Então, nós vamos fazer aqui um resuminho de 6 perguntas que são básicas para quem quer saber mais sobre o assunto. E a primeira é a mais básica de todas, né? O que é o transtorno do espectro autista? E quais são suas causas? Assim, o transtorno do espectro autista, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, aonde ele é caracterizado por algumas dificuldades, como a comunicação, interação social, os padrões restritos e repetitivos de comportamentos, e interesses e atividades repetitivas, rotina, e assim, são o básico que a gente costuma direcionar são esse parâmetro. Só que aí dentro disso daí ele tem uma gigantesca de características, de comportamentos, onde a gente vai observando para sugerir um diagnóstico do transtorno do espectro autista. Essas características, elas se manifestam de formas e graus variados. Tem crianças, adolescentes, adultos, que têm os níveis de suportes diferentes. Esses níveis de suporte é o que a criança, qual que é a demanda que ela precisa. Por exemplo, uma criança, ela precisa de cuidador, ela precisa de um auxiliar de sala. Então, esse é o suporte de acompanhamento dessa criança. Uma criança não verbal. Então, é isso que define o nível de suporte da criança, né? Dentro da DSM-5, lá está especificado nível de suporte 1, 2 e 3. E esses níveis são realmente direcionados a esse suporte que a criança tem necessidade, que ela precisa, né, de auxílio para ter uma qualidade de vida. E você falou sobre a causa do autismo. O autismo, ele não é uma doença, ele não tem cura, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança, ela nasce, vai crescer, vai ficar na velhice, até a sua morte com o transtorno do espectro autista. É que no decorrer da sua trajetória, ela vai estar fazendo acompanhamentos, terapias, direcionando alguns casos necessários de medicações, e aí, com isso, ela vai se moldando, ela vai construindo o seu autoconhecimento, né, dando o direcionamento, principalmente em questão à rigidez, muitas vezes da forma literal de pensar, de interpretar, todas essas coisas. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, família, terapias, médicos, algumas crianças vai ser necessário medicação, e o transtorno do espectro autista, ele não tem uma causa definida ainda são estudos científicos, mas o que vem é que o transtorno do espectro autista, ele pode ser genético, hereditário ou ambiental. Então, na parte genética, vindo do pai ou da mãe, o hereditário, ele pode ter vindo de algum familiar, um tio, um avô, algum antecedente familiar para trás. E o ambiental, que está direcionado ao ambiente, por exemplo, entorpecentes, bebidas, medicação ou algum trauma na gestação, isso é o ambiental. Então, assim, essas causas são todos estudos científicos ainda, não tem nada que defina realmente o que é o transtorno do espectro autista. Por isso que o diagnóstico dele é clínico, direcionado mesmo ao histórico familiar, né? da família, da criança. O contexto mais importante no autismo é o histórico familiar. Existem, então, algumas conclusões, algumas coisas que a gente fala, mas não tem nada científico 100% comprovado, é isso. O que ficou claro no que eu entendi que você disse, é que ele tem a ver com a genética, com a família. Ou é hereditário porque é de tios, avós, ou é genético porque é direto do pai e da mãe. Eu não tinha pensado essas duas linhas. Agora, o ambiental, quando você fala ambiental, é o ambiente onde está a gestante? Quando falo de drogas ou ambiente, eu gostaria de entender melhor a questão ambiental. Ambiental é o uso de entorpecentes, de medicações, de bebidas alcoólicas. Por parte da mãe. Isso,
Isso daí, assim, é difícil a gente aprofundar sobre isso, porque, assim, é tudo científico também, estudos. Isso, Então, vamos dizer assim, são conclusões que chegaram a algumas conclusões, não é que fechou o diagnóstico, né? exatamente. Mas essa questão realmente ambiental seria direcionado ao uso desses entorpecentes, bebidas, medicação, a questão de algum trauma no parto. Então, todos esses são fatores que podem ocasionar o transtorno do espectro autista. Aquela questão da poda neural, até onde que ela pode ser um dos motivos do espectro autista ou não tem uma ligação nesse momento? Eu não. O cérebro ele é formado com excesso de neurônios, e aí, salvo erro, que é do ventre até o terceiro ano, existe uma poda, né? Que o cérebro vai podando aqueles neurônios que não são usados e deixa só os que são. Aí essa poda, por não ser eficiente, pode causar o autismo, colaborar com o autismo, até onde que isso a gente pode afirmar? Então, eu não consigo, assim, te dar uma posição sobre isso, mas o que a gente sugere é que realmente, diante disso daí, ele pode estar contribuindo para a criança, para o desenvolvimento ali do feto, ele ter algum transtorno, pode ocasionar. Pode Mas, ser, assim, talvez pelo ambiental, às vezes um problema do ambiental pode gerar esse defeito da poda, e é um dos fatores, quer dizer, não é o fator mais importante, o preponderante, é isso. Pode ser não, outros fatores, né? E dentro daquela exatamente. ideia assim que a gente fala, pode ser porque está estudando, pode descobrir também que não é, mas no momento a Exatamente. gente entende. Uma criança que nasce prematura pode ocasionar. Então, são coisas assim, tudo que a gente não tem uma resposta exata, mas é mais ou menos direcionada a isso mesmo. Ótimo, isso era uma dúvida particular que eu tinha, porque às vezes quando a pessoa pergunta, eu falo, olha, eu falo só da poda, que é o que eu consegui entender, mas eu sabia que era muito mais que isso, né? Então, nesse ponto, a sua instrução vai ser de grande valia para nós. A segunda pergunta: quais são os principais sinais do autismo e como se dá o diagnóstico? Primeiro pode falar como se dá o diagnóstico da criança recém-nascida, e depois você pode falar também de como se dá o diagnóstico de um adulto, que até você tem um caso recente para contar para nós. Então, assim, os principais sinais do autismo, ele já ocorre desde o de bebezinho mesmo. A criança já começa a dar alguns sinais. Porém, esses sinais, essas características, ela não como que eu vou te explicar, assim, única, que seria, eu vou afirmar para você que vai acontecer sempre. Não, por o autismo ser um espectro, então ele é gigante, não tem nenhum autista igual ao outro. Mas, assim, características que são muitas parecidas, que muitas vezes os pais, familiares começam a observar, ou algumas crianças, quando vai para a escola, a creche, o prézinho, os educadores começam a observar algumas coisas. Então, isso que sugere a possibilidade de uma investigação por transtorno do espectro autista. Porque quando a gente fala uma criança que não faz contato visual, a questão de estereotipias, a rigidez cognitiva, o brincar, que é diferente. São, assim, várias características que pode sugerir essa investigação. Uma criança que ela brinca, por exemplo, sempre isolada, sozinha, não quer o contato com outra criança. Ela brinca com um brinquedo não funcional, fica girando, ou coloca tudo organizado no brinquedo. São algumas observações clínicas que pode estar assim direcionando. E isso junto com outras características. Não somente uma, tem que estar dentro daquilo lá que a gente comentou sobre a comunicação, a interação social, os comportamentos repetitivos, que é a questão de estereotipias, essa questão de isolamento e outras características que vai Sim. juntando uma com a outra. E aí, para esse diagnóstico, quando ele é sugerido, na fase infantil, a criança, ela passa com o neuropediatra. E aí, junto com o neuropediatra, ele fazendo essa avaliação clínica da criança, junto à família, todo o histórico que a família está trazendo, e isso também tem que ser já há algum tempo, não é algo que aconteceu hoje, não, tem que ser que vem acontecendo aí, desde que começa a observar as crianças, uns 6 meses, e aí vai até a criança estar maiorzinha. Aí, junto com isso daí, o neuropediatra, uma equipe multidisciplinar, que aí normalmente ele costuma passar com fono, TO, psicólogo,
E aí, esses profissionais, há alguns casos fisioterapia, eles vão estar fazendo um rastreio, né, uma sondagem, e aí direcionando, junto a esses profissionais, uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, eles vão estar sugerindo o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Aí quem faz esse laudo, quem dá o diagnóstico, somente o neuropediatra, junto com o psiquiatra infantil. Os profissionais, eles só fazem esse rastreio, dando uma devolutiva de realmente ter a possibilidade de transtorno do espectro autista. Na fase adulta, já é um pouco mais complexo, porque fica difícil. Hoje a gente fala, alguns casos aí, está bem direcionado, muitas vezes familiares, né, que estão em busca através do filho ou de um outro familiar, em busca desse diagnóstico. No adulto, também essa sondagem clínica, normalmente quem faz o diagnóstico para o adulto é o psiquiatra, e aí junto com o clínico, não tem assim um outro tipo de avaliação. Tem alguns rastreios que é feito, algumas sondagens, que sugere também isso, que ajuda junto com o clínico, mas não é nada que é comprovado, ele só vai estar agregando ali junto com o clínico e direcionando para um laudo de autismo. Né? Por exemplo, no meu caso, vou falar um pouquinho de mim. Isso. Quando sugeriu a possibilidade do diagnóstico, por incrível que pareça, através do meu filho, eu nunca imaginei, pensei em mim. Porém, eu tinha muitas limitações, sempre tive minha vida toda, principalmente social, comunicação. Mas eu nunca imaginei. E aí, quando chegou na fase da geneticista, porque quando você passa aí com o diagnóstico, o laudo, depois de um acompanhamento tudo, é também direcionado ao geneticista para fazer alguns exames para ver se tem algo genético. Porque dentro do autismo genético tem a questão de síndrome do X frágil. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas esse é o único que daria exame médico. Os outros, questão de autismo, não tem nenhum médico, nenhum exame, perdão, que deu o diagnóstico, ele é somente clínico. E aí, quando a geneticista, eu passei com ela do meu filho, fez os exames, o exame dele tudo normal, não tinha nada. E na avaliação, ela foi muito sensata. Ela foi assim, teve uma cautela muito grande, mas ela me fez uma pergunta, se eu me enxergava no meu filho. E aí eu falei que não. Aí ela entrou em alguns assuntos, começou a fazer algumas perguntas que me fez refletir sobre o comportamento. E aí ali eu enxerguei algumas coisas. E foi ela que me deu o encaminhamento para eu estar passando com um especialista para uma investigação. E aí foi aí daí que eu fui buscar um diagnóstico. De início eu fiquei em estado de choque, eu não queria ir atrás, eu escondi bastante tempo das pessoas sobre isso, porque eu tinha muito receio, principalmente em relação à minha profissão. Como que eu vou chegar com diagnóstico e tais, aquela questão social mesmo, né? Mas aí depois eu entendi, falei, não, eu preciso expor, falar e mostrar que um diagnóstico não impossibilita uma pessoa, né? Não tem, a pessoa ela pode fazer o que ela quiser, tem muitos profissionais aí com transtorno do espectro autista, tem a questão de altas habilidades, então, assim, isso até é algo importante a gente falar, que o espectro do autismo, ele tem dois viés, que é muito, eu costumo dizer assim, que é triste, porque as pessoas ou enxergam o autismo como uma pessoa incapacitada, aquele lá que antigamente era diagnosticado rápido, porque a criança era não verbal, ela não se comunica, gritos, aquela questão de estereotipia, não se socializa, então esse ele é visível, é o autismo que ele não tem capacidade de aprender, de ele estar ali naquele mundinho dele. E o outro é aquela questão, quando fala uma criança, nossa, a criança, ela é muito inteligente, ela é super dotada, ela sabe isso, aquilo, nossa, é autista. Então, assim, são dois medidor que um é um extremo e o outro... 880. Isso, exatamente. E dentro do autismo, quando a gente fala assim de altas habilidades, não é a questão da criança, ela tem habilidades em alguma área. Por exemplo, uma criança que tenha habilidades linguísticas,
E acontece muito isso, eu não sei te explicar exatamente, isso aí é uma questão mais profunda com médicos, mas uma criança que acontece muito, ela é não verbal e aí de repente ela começa a falar inglês, ela lê sem ter função, mas ela está lendo, ela não sabe nem da onde, mas ela tem. Então, ou seja, ela tem uma habilidade linguística, mas isso não significa que ela tenha altas habilidades em tudo. Ela não. Telefone aqui para a secretária. É, E aí? a criança, ela não é um gênio em tudo, porque, olha só, pode ser que ela tenha altas habilidades na questão linguística. A aprendizagem dela é excelente, ela sabe tudo, ela sabe ler, a interpretação dela, ela fala línguas. Porém, na habilidades básicas de altos cuidados, ela não consegue. Ela não sabe comer sozinha, ela não sabe ir ao banheiro, se trocar, tem a questão de coordenação motora. Então, são coisas que, por isso que a gente precisa observar e ter um olhar atento, assim, que é realmente essa questão de acolher, de entender um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista e tão gigante ele é, que é dentro do espectro que cada um é único. Então, não tem, assim, isso aí que eu coloquei para você, eu observo muito e é uma questão muito forte, que as pessoas ou enxergam o autismo quando a criança ela é incapacitada, né, está ali visivelmente, ou se a criança é muito inteligente. Nossa, então ela é autista. São coisas que, infelizmente, a gente precisa mudar isso daí, né? Deixar ter uma questão aí, colocar mais forte sobre isso. Então, tem um equilíbrio, né? Quando eu falei sobre o autismo, dentro do que você está falando, o espectro, né? Então, sempre surge aquela pergunta. Espectro não é uma palavra muito usada no dia a dia. Então, eu comento com o pessoal que o espectro é o ambiente todo. É como se fosse o céu, a terra e os rios. Tudo isso é uma imagem, é um espectro. E aí você vê se você concorda. E eu explicava ao pessoal o seguinte, ó, imagina uma tela que começa aqui embaixo, quadradinho branco. Aí a segunda linha, o quadradinho com um pinguinho de azul. Aí o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o milésimo, colocando cada vez mais um pouquinho mais de azul. E lá no milésimo está tudo bem azul. E aqui no primeiro está tudo muito branco. Vai do 100% azul ao 100% branco, e o que está aqui no meio é o espectro. Então, cada linha aqui tem pessoas, em cada linha tem uma quantidade de pessoas que tem o espectro autista, desde do branco até o azul. Sim. Eu consegui explicar para o pessoal o que é um espectro. Aí eu falo para o pessoal, o que é o espectro do autismo? Não é uma criança que não socializa e não sabe nada, ou uma criança que é quase um gênio. É esses dois de todo mundo que está aqui no meio. Você imagina a quantidade de pessoas, não tem um padrão, um desenho. Você tem cara de autista. Como que é cara de autista? Você fala, mas como que é autista? É um espectro. Então, isso que eu quero transmitir para eles. Isso é o transtorno do neurodesenvolvimento, é um jeito de pensar diferente, de compreender, de enxergar as coisas diferente, ver o mundo diferente, do que a gente muitas vezes coloca como sendo o tradicional, o normal, que a sociedade impôs ali, né? E aí o autista, ele é mais pureza, né? Verdadeiro, porque ele é Ele, autêntico. ele é literal, ele não põe poesia nas coisas. Ficou ruim, Não, muito ruim. Ficou bom, estou impressionado. Ou, ó, não valeu nada. Ou, valeu tudo e pronto, acabou. exatamente, é isso Literal. mesmo. Parece que é um tipo de pessoa que está precisando mesmo, viu? Então, vamos para a terceira pergunta. Quais são as maiores barreiras para a inclusão de pessoas autistas na sociedade e no ambiente escolar? Olha, essa questão, ela assim, tem mudado, está em busca de melhorias, né? Mais ainda, e eu acredito que isso esteja em toda a região, não só na minha, mas acho que é no Brasil todo, às vezes até mesmo fora do Brasil, no mundo no geral, né? Essa questão da educação em relação ao transtorno do espectro autista, ela é muito difícil porque realmente é como a gente acabou de falar, por ser essa deficiência invisível aos olhos,
principalmente quando a criança ela é considerada ali dentro do nível de suporte 1, principalmente nível de suporte 1, ou 2, até um pouquinho assim. Quando é mais severo, ali ela está mais nítido vendo as necessidades da criança. Quando é um nível de suporte 1, por exemplo, vou colocar o caso do meu filho, que tem limitações dentro da escola, porém ele não demonstra isso, porque ele é comunicativo, Então, é isso aí. ágil, né? Então, Mas assim, você fala, mas você conversa, mas você olha em mim, você não parece um autista. O exatamente. ele está numa dessas linhas aqui que... E ele Legal. tem essa limitação com a aprendizagem, ele não consegue Ele ler a sim. isso, exatamente. E aí, o que acontece dentro da educação? É a falta de conscientização, é o preconceito que é criado ali dentro, né? Justamente por ser essa diferença invisível, é aquela questão, né? Ah, não parece autista, ah, mas é autista mesmo, é sempre esses questionamentos que errôneos, né? Que a gente fica um pouco chateada com isso. É a escassez assim, dos profissionais, a capacitação dentro da instituição, né? Desse conhecimento, e aí a criação de estratégia, que é realmente a necessidade da criança. Dentro da escola, é a necessidade, às vezes, de um auxiliar de sala, de um acompanhante terapêutico, de cuidador, às vezes a criança precisa disso. E a questão principal, que é dentro do ensino ali, que a criança precisa, a questão de adaptação para cada criança. E isso ele é único, né? Não vai ter uma regra ali, uma receita de bolo que vai servir para todas as crianças. Não, cada Adaptação em cada linha do espectro, né? Cada um que está numa linha do espectro pode ter uma adaptação diferente. É muito único, né? Muito único. E quando a gente fala de adaptação, a escola, os profissionais, eles assustam, porque imaginam, nossa, vou criar um currículo aqui para cada criança. Mas não é isso que a gente quer dizer. Essa questão de adaptação, ela é ali dentro daquele conteúdo que ele está fazendo, mas direcionado a ela, dentro da rotina dela, com imagens, com algo mais lúdico. Por exemplo, uma questão, por exemplo, se ele não consegue aquele conteúdo ali, a redução do conteúdo, são essas adaptações. Não é que você tenha que mudar toda a sua grade curricular, não. Ele vai estar ali junto com os outros coleguinhas, o mesmo material, porém adaptado dentro da realidade dele. Se ele não consegue, por exemplo, fazer um texto ali que está com 10 folhas, vamos reduzir ali 3 folhas, coloca uma imagem dentro do que ele está conseguindo ali entender, porque a questão do autismo, eles são muito visual, muito. A questão de imagem, de você estar ali assim, isso é o que mais reflete na aprendizagem deles. Por isso que a questão da comunicação alternativa, que é muito forte, e essa comunicação alternativa, ela não é direcionada somente quando a criança é não verbal, ela funciona também para a criança verbal, que é direcionada com imagens. E é a questão da rotina, todo ali dentro dessa adaptação, e ajuda muito. Mas a criança autista tem direito a um professor especializado, professora especializada, que pode ajudar o professor regente a fazer essa adaptação. Essa adaptação seria um trabalho contínuo do regente, do especializado, da família. Como Então, isso proceder? isso daí é dentro da escola, a gestão da escola, o que ela vai estar direcionando. A criança, não são assim, são casos e casos, cada criança é única. Algumas crianças, ela precisa de auxiliar de sala, isso aí é por lei, então ela tem esse respaldo aí. Então, se ela precisa, vai ter auxiliar de sala. O auxiliar de sala, ele vai ficar com essa criança, ajudando ela ali dentro do contexto ali escolar, porém, não é ele que faz a adaptação. Ele só vai estar ali auxiliando a criança. Ele não é regente, mas pode até ajudar na adaptação, porque convive mais com a criança ali, pode dar sugestões para o professor, ou haver uma interação, né? Uma interdisciplinaridade, mas a responsabilidade da adaptação, da avaliação do conteúdo, da transmissão do conteúdo, tudo isso é função do professor. Por isso que tem, isso é não só escolas públicas, que tem a questão do PEI, né? Que é o plano educacional individualizado, Sim, que é sim. justamente esse contexto, direcionar essas adaptações para cada criança. E aí, junto disso daí, é feita a adaptação ali no dia a dia da criança, né? O que ela precisa.
Isso torna a profissão do professor, da professora, mais complexo ainda, né? Porque antigamente você tinha um conteúdo e tinha ali uma sala de aula e era aquele conteúdo para todo mundo, e pronto, acabou. Igual aquela imagem, você já deve ter visto, que o professor sentou e estava um macaco, o leão, o peixe, o elefante, e ele falou, hoje a avaliação é subir numa árvore. Então, quer dizer, que o elefante, o peixe, a cobra, vai vir do macaco, né? Já que a avaliação é subir numa árvore, então ele deu aula sobre o macaco. Comparando as crianças com os animais, mas essa comparação quis dizer a respeito do método, né? Do método. Ele trouxe uma complexidade para a profissão do professor e traz uma responsabilidade para a universidade trazer isso na formação dos professores, né? Essa questão que você colocou aí é um exemplo assim clássico e é verdadeiro, que é a questão da inclusão, porque não basta você só incluir. A criança, ela está num ambiente ali, ela não está inclusa, ela tem que ter as adaptações. E essas adaptações, o que você colocou aí, que vem, não é de igualdade, é equidade. Equidade. O mesmo para todos. Tem uma foto, um vídeo que é sobre isso, nossa, é perfeito, que é a questão lá do banquinho, né? Também vi. Pino mais alto, mais baixo. Do tamanho que cada um conseguia ver após o muro. Né? E a igualdade dava um banco igual para todo mundo. Não, é isso aí, a equidade, né? Você ter ali o mesmo procedimento, ali o mesmo para todos, não é só incluir, não. É um desafio para quem quer trabalhar na área, né? Mas é o desafio que deixa a gente bom, né? Exatamente. A quarta pergunta, quais os direitos as pessoas autistas têm assegurado por lei? A questão do autismo, esse aqui eu vou falar rapidinho, porque assim, eu nem sei muito entrar nisso daí, mas assim, o transtorno do espectro autista, ele é respaldado por lei, com a mesma lei de deficiente. Então, o transtorno do espectro autista, ele entra dentro da lei de deficiência. Isso somente porque, para ele ter os mesmos direitos. E a lei mais famosa, que é a lei de Berenice Viana, onde dá os mesmos direitos para um deficiente. Por isso que ele está dentro da deficiência ali. Mas ele não é uma deficiência, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, respaldando por lei, ele está dentro dessa lei aí junto à deficiência. E aí, assim, falando rápido dos direitos de autismo, vamos falar sobre a educação inclusiva, que é os atendimentos especializados, a questão de AT, de cuidador, todo esse respaldo o autista ele tem por lei, direito. Se ele precisa desse suporte, ele é respaldado dentro dessa lei. A minha filha tem o nosso primeiro neto, ele foi diagnosticado, para ver que é um espectro, né? A minha filha Vanessa levou meu neto Abner em Londrina, tal, fez o diagnóstico, olha, dona Vanessa, seu filho é autista. Tá bom. E ela já falou, Abner, seu diagnóstico, você é autista. Aí chegou na escola no outro dia, entrou na sala de aula, gente, eu sou autista. Vai entender, você entendeu? Para ele foi uma festa. E aí conseguiu a professora para acompanhá-lo, isso tem sido muito bom para ele. E aquilo que você falou, ele não é tão comunicativo, mas a hora que ele quer, ele vem, conversa com todo mundo, tira sarro, tem um humor ácido, pela, e ele volta para o cantinho dele. Mas se você vai lá, ele te recebe, ele te olha nos olhos. Enfim, então, por isso que é um espectro, né? Mas você fala, você olha nos olhos, você encara, é um espectro. E ele aceitou assim, e a minha filha também conseguiu o direito dela de trabalhar meio período para meio período ficar com ele. E ela dá o acompanhamento para ele. Então, onde a gente fala, eu vi nas anotações, né, do tripé, né? Então, ela dá atendimento para ele de verdade, como mãe, como professora, e a médica, há dias, elogiou ela e disse, olha, o seu filho ele está apresentando bastante progresso no aprendizado e em outras questões, e a médica disse assim, eu percebo que a senhora trata ele com equidade.
Não é, ai, tadinho, ai, meu filho pode fazer isso de autista, ai, meu filho... Não, não é uma doença. O que você falou no começo? Autismo não é uma doença, é uma condição, e essa condição você precisa educar, precisa trabalhar com eles, respeitando, né, as linhas do espectro, cada um na sua necessidade, cada um com as suas ações. E no último momento agora ele está interessadíssimo em matemática. Chega lá e matemática. Tá gostoso conversar com ele nessa parte, porque matemática é com ele mesmo, né? Então, Que bom. o tripé, a família é uma parte muito importante no tripé. É difícil quando a família também deposita a criança na escola e deixa por conta dos profissionais, aí fica difícil, né? Verdade. A quinta pergunta: que estratégias podem ser utilizadas por educadores e famílias para promover a inclusão efetiva? A gente falou um pouquinho lá atrás sobre isso, é o uso do PEI, né, que é o Plano Educacional Individualizado, e aí a questão muito forte dentro das instituições, que é a capacitação, e aí criando ambiente inclusivo, como, diferenciando esse ensino, né, junto às crianças, na questão de neurodivergência, promovendo a diversidade, o respeito junto com os coleguinhas, com a escola, onde está para ter realmente essa inclusão, né? Sim, Desenvolver as habilidades sociais, valorizando assim as habilidades de todos e a, investir em formação continuada, porque isso é assim, é né? estudo contínuo, não tem. E eu, a sexta pergunta até na mesma linha. Como a comunidade pode ser mais acolhedora e inclusiva, valorizando as habilidades e perspectivas únicas de pessoas autistas? A gente começa Olha, a ação, né? sim, sim. Isso vai realmente de encontro, né? O social e a escola e a família, tudo junto. Que é essa questão mesmo de capacitação, de compreender a diversidade, entender, respeitar, assim, destacando a importância mesmo e promovendo a empatia e a diversidade, aceitando, assim, celebrando as características individuais de cada pessoa dentro do espectro autista e construindo assim ambientes mais justos e ricos para todos ali, que eles possam realmente estar inseridos no ambiente, né, participativos, independente assim, de suas características, cada um dentro do seu jeitinho. Essa questão de socialização, às vezes um é mais quietinho, o outro fica mais isolado, mas a dimensão é exatamente isso daí, que é dentro dessa diversidade, a questão da empatia, do respeito, e aí, junto com isso daí, é aquela questão que é muito forte, que é reconhecer essas diferenças, que é o essencial para cultivar a empatia, respeito e inclusão. E entender que cada mente ela é única e com valor e beleza única também. Isso é legal, hein? Cada mente é única, com valor e beleza única. Então, imagina quanta beleza nós temos para admirar, mas às vezes falta a visão, né? E agora, para a gente encerrar, eu gostaria que você pensasse, eu vou te dar alguns segundos para pensar, não precisa responder de bate-pronto, porque isso não estava no script. Que conselho você daria para um adulto, pensando no seu caso, eu vi a reação, você contou sobre a sua reação, que conselho você daria para um adulto em relação a buscar o seu diagnóstico? Conselho? Essa é. Já tenho pronto, já Vai, acertei, hein? aceitou. Olha, para não desistir, nunca, porque eu sei que se surgir essa possibilidade de um diagnóstico, caso algum familiar ou até mesmo a pessoa comece a perceber isso, né, identificar essas características nele, para não desistir, porque eu sei que vai enfrentar muitas barreiras. A questão de adolescente, adulto, é mais complexo ainda. Está mudando também, graças a Deus, Uhum. os profissionais estão estudando bastante sobre isso, mais capacitados, mas ainda assim, o capacitismo é muito grande em relação a adolescentes, adultos, é como se o transtorno não existisse. Eu sei que vai ouvir, por que você quer saber isso? Você já viveu sua vida toda, não isso não vai fazer diferença na sua vida, mas eu posso garantir que faz muita Vai. diferença. Vai ser libertador, porque vai trazer resposta, entendimentos, a cobrança que muitas vezes
pode ter vindo aí numa vida toda aí, você vai entender que ela é desnecessária. Então, assim, é não desistir e buscar profissionais certos, capacitados, entendidos e com empatia, né? Empatia e respeito. Porque eu sei que vai receber muitos não, Hum. muitos. E Então, é interessante que conhecer a si mesmo é primordial. E eu penso também que, por exemplo, são vários tipos de relacionamento, mas no casamento, às vezes, existe ali alguma dificuldade no casamento, até porque a esposa não entende a condição do esposo, ou o inverso. E quando passa a entender, você lida com aquilo de uma forma diferente. Eu acho que isso aí, acho não, isso aí vai trazer uma diferença. Entre pais e exatamente. filhos, com certeza também vai trazer uma diferença. Eu apoio bastante essa questão de os adultos também buscar o seu diagnóstico. Existe, assim, uma ideia contrária, de alguém falar, está virando moda, agora todo mundo quer ter esse laudo, mas conforme você explicou, não é tão simples, né? Vai ali no profissional, você, tal coisa, você é autista, você é bipolar. Não, é um trabalho demorado, né? Porque é uma equipe interdisciplinar. Então, por isso que o seu conselho foi, não desista, porque não vai ser fácil. Sim, sim, exatamente. É um trabalho demorado. E um conselho agora para as mães. Aqui para as mães, eu sei que a grande maioria já são, já, né? Assim, fortes, batalhadoras, um amor assim incondicional. Então, estão sempre aí buscando aí o melhor para os filhos. Então, assim, não desistam nunca. Eu sei também que a gente encontra muitos não, muitos, 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 na sociedade, na questão da educação, em família, praticamente em tudo. Mas que a gente esteja ali para proteger, conduzir e ensinar nossos filhos. E ensinar os outros também, né? Ensinar o próximo, que é assim, eu vou até colocar aqui, ó, que é a questão dos pilares aí para a gente estar passando aí, promovendo aí. É aprender a conhecer, aprender a fazer, e aprender a conviver e aprender a ser. Então, assim, as pessoas precisam disso daí. Eu coloquei aqui, ó, vou te falar já que eu ia colocar isso aqui para o finalzinho, mas que também junto com isso daí, é o compreender para incluir. E incluir para transformar. Então, assim, a gente precisa muito disso daí. E aí, dentro do transtorno do espectro autista, é aquilo lá que a gente falou um pouquinho também, que é do TRIPS, né, que é a família, educação e as terapias. Então, assim, esse daí é o TRIPS primordial que as crianças dentro do transtorno do espectro autista precisam, para ter aí uma adolescência, uma vida adulta, com uma qualidade de vida e um entendimento de si, né? Para lá na velhice, lá tá certo, né, da sua condição, do autoconhecimento, de saber lidar muitas vezes, com a sua condição, que em alguns momentos você vai se sentir diferente, mas entender que aquilo ali é a sua essência. A família, a educação e as terapias. Quando você fala das terapias, você fala de procurar os profissionais certos, com Isso. empatia, profissionais que realmente vão A gente, a gente, responsabilidade. desculpa te interromper, a gente não falou sobre isso, mas sobre as terapias. Dentro do transtorno do espectro autista, assim, o que mais funciona é a terapia ABA. Então, assim, são Tá. os profissionais dentro da terapia ABA. Na verdade, ela eu estou até colocando errônea, que na verdade ela é uma ciência, é a ciência ABA. E aí os profissionais, muitas vezes, é uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, e aí depende muito da demanda da criança, mas ela aí é uma equipe. É a fono, é TO, é psicólogo, psicopedagogo, psicomotricista, depende da demanda da criança, mas é dentro disso daí. E aí a grande maioria com essa formação em ABA, que é a ciência que é comprovada que é o que mais funciona dentro do transtorno do espectro autista. Isso então é uma parte muito importante no entender que
quando nós falamos ABA, não é um método, uma terapia, é ciência. Existem terapias e, por certo, métodos que são baseados nessa ciência. Applied Behavior Analysis, ou seja, aplicação de análise do comportamento. Isso, exatamente. Ela é uma ciência. Como a questão Profunda. tem muito essa questão da rigidez, da questão muito da rotina, do sair ali do ambiente dele. Então, dentro da aba, é trabalhado isso, direcionado isso. Por isso que ela funciona tão bem, que é justamente direcionado a isso daí, a questão da rotina e as questões com imagem, com tudo ali, o concreto mesmo dentro da rotina da criança ou do adolescente. Na verdade, a aba, ela é uma ciência ampla, né? Ela não é só dentro do transtorno do espectro autista, ela é gigante, é para adulto, é comercial, é empresa, é para tudo. É uma questão a aplicação da análise do comportamento, gente. A gente costuma dizer que do espectro. Muitas vezes não, é certeza absoluta, principalmente nós pais, né? Pais, mães, a gente está aplicando aba muitas vezes aí, a gente nem está se dando conta, mas ela é uma ciência humana, ela é natural. E eu acredito que as mulheres são mais especialistas nisso do que nós, porque a observação, né, e a aplicação do comportamento, hoje tudo bem, as mulheres também estão no mercado de trabalho, né, aí lado a lado com os homens, mas a formação da humanidade está aí. Quem carrega a criança é a mulher, né? Desde os primeiros movimentos ali, quem recebe a criança nos braços, que fica com ela diariamente, é a mulher. Então, isso aí há milhares de anos, isso aí também tem a ver com a nossa formação mental, cérebro masculino, cérebro feminino. Então, as mulheres já vêm há mais milênios aí na aba, né? Que aí ela conhece os filhos, conhece as filhas, conhece o marido, só de olhar, como você falou, é uma ciência, e uma ciência humana, e vem de longe. E a abrangência dela é enorme, né? Enorme. Enorme. Ida, tem alguma pergunta, ou tem alguma pergunta que eu não te fiz, ou alguma coisa que você julga necessário acrescentar a esse bate-papo? Não, acho que já deu para a gente falar bastante aqui, né? E é só realmente essa questão mesmo da nossa mudança de pensamento, né? Que vai da equidade, que é a empatia, o conhecimento, o respeito. Equidade é o caminho, né? Isso, exato, para a gente construir um novo mundo aí, um mundo diferente para os nossos filhos lá na frente, nossos netos. Exatamente. E cuidar dessa turminha que vai cuidar da gente na velhice, né? Veja lá, hein? Faça com que eles fiquem bons. Exatamente, a gente está numa fase difícil, né, da tecnologia. Mas a nossa esperança é que justamente essas pessoas que têm um comportamento diferenciado, que está começando a ser incluído, analisado, conhecido agora, tem muita coisa boa guardado dentro deles. Tem muito pensamento que a gente não teve ainda, né? Eles terão pensamentos que a gente não teve, eles verão coisas que a gente não viu, eles farão coisas que nós não faríamos, porque a visão de mundo deles é diferente. Pode ser complexo agora cuidar deles, pode ser trabalhoso, mas eu tenho certeza que, de uma forma humanitária, quer dizer, vai valer a pena. As descobertas vão ser muito grandes. Você falou que a pessoa autista é extremamente visual, e como eu trabalho com surdos, também é visual já por natureza, eu fico imaginando um surdo autista, meu Deus do céu, é uma acuidade visual que não tem igual, né? Então, eu quero novamente te agradecer por essa rica participação, por toda essa informação, bastante informação, hein? Resumindo tudo, mas, gente, é muita informação, né? Mas eu creio que vai ser muito útil para as pessoas que verão aí no futuro próximo, no futuro mais longínquo. E como você falou, o autismo não está... o autismo chegaram, sim, em conclusões palpáveis e é possível trabalhar e tratar, mas não está nada fechado, como o que gera o autismo, o que acontece no autismo, tudo que a gente está conversando hoje, nós podemos conversar o ano que vem
e ter novidade, né? E remexer em todo esse conteúdo. Às vezes tem um ano que vem, não, porque as coisas estão tão rápido, a gente pode conversar daqui a alguns meses. Lembra que nós chegamos naquela conclusão lá? Então, agora já descobriram isso, é assim, assim, e assim nós vamos caminhando, né? Caminhando sem parar. Amém. Que assim seja. E, assim, eu quero agradecer pela oportunidade aí, e que esse pouquinho aí da nossa conversa aí leve um pouquinho de amor e conscientização ao próximo aí. E eu quero deixar uma frase aqui, que é: empatia muda destinos. Então, assim, Empatia muda destinos. então é aquela velha frase: seja gentil, né? Seja gentil. Um bom dia, uma boa tarde, eu posso te ajudar. Ele muda o dia de alguém, a vida de alguém. Então, seja Muda. gentil, com empatia. Muda. Lídia, muito obrigado. Que Deus abençoe a família. Amém. 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 Olha aí, quem chegou. Ele chegou! Tudo bem? Fala oi para ele. Oi. Oi. Tudo bom? Viu? Cadê aquele animal lindo que você foi mostrar para mim e eu não consegui ver? Tá por aí? Fala para ele. É que aquele dia você ia mostrar a Nina para ele. Mas fala para ele que é agora. Fala, agora eu não posso. Fala. Ah, agora não pode. Fala, a Nina teve bebê. Ah, ela teve bebê. Depois você mandou um vidinho para mim. Você não ficou bravo comigo? Não ficou magoado comigo, não? Foi sem querer que eu desliguei aqui. Aham. Não, né? Mas que finalzinho, chegou no finalzinho certinho, hein? Nossa. Lília, Mas Deus. depois você manda uma foto, né? Então, obrigada, viu? Fica com Nada. Deus. Amém. Tchau. Vou ficar aqui. Com licença. Tchau, tchau.